Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio Fraternal, sejam todos bem-vindos, boa noite. Boa noite, Kátia, boa noite, Ricardo. Obrigado. E vocês também são todos bem-vindos, façam parte desta corrente que tem por finalidade conhecer um pouco mais, não tudo, né? Mas conhecer um pouquinho mais a respeito da palavra de Deus, de Jesus. Então façam parte junto conosco neste dia, né, em que poderemos comentar hoje. Vou adiantar o assunto para que todos possam se preparar. Né? Qual será o tema de hoje? O tema de hoje é o capítulo 16, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim, ó, servir a Deus e a Mamon. Né? E o item que nós vamos conversar hoje é o item 8, que ele fala das desigualdades das riquezas. Um assunto bem amplo, né? Para a gente poder conversar, né? Antes de a gente entrar, que a Cátia vai fazer a leitura, a gente pede que vocês divulguem os nossos conteúdos, divulguem o nosso site, né? Façam mais pessoas conhecerem a Rádio Fraternal, né? Aí o Jefferson está colocando aí o WhatsApp da rádio. E também entrem pela net, né? A gente tem ali toda uma programação muito legal. Tem assunto dos mais variados, tem música boa de qualidade, né? Que é feita pelo Ricardo, pela playlist, né, Ricardo? Ele faz músicas lindas ali para a gente poder ouvir, meditar. Enfim, uma programação direcionada para você que gosta de uma boa música e de uma boa leitura. Então divulguem os nossos conteúdos, porque quanto mais gente souber da Rádio Fraternal e de tudo aquilo que é falado, com certeza são pessoas que poderão ser melhores. Um ponto de interrogação, mas pelo menos a semente vai ser jogada, tá bem? Então a gente agradece muito por tudo isso e também por vocês estarem junto com a gente hoje nesse tema. Eu vou fazer a condução, meu nome é Paulo. A Kátia, que está aqui, vai fazer a leitura e também a prece inicial, e o Ricardo fará as nossas vibrações, tá bem? Kátia, vamos fazer a oração inicial e a leitura, sim. Tá bom? Vamos sim. Então, nesse momento, vamos todos nos acomodar confortavelmente, vamos elevar nossos pensamentos ao nosso Pai maior, a Jesus, a Maria, pedir o amparo de todos eles e de nossos amigos espirituais, nossos protetores, aqueles que nos acompanham nessa jornada. Pedir a eles que nos acompanhem, especialmente um pouquinho mais nesse momento, para que a leitura nos diga aquilo de que precisamos ouvir neste momento, que os comentários aqui sejam inspirados e também nos tragam palavras que devemos ouvir, que precisamos ouvir neste momento. Vamos buscar a sintonia com o mais alto, sintonia para que este momento seja bastante proveitoso para todos nós. E com a prece de Francisco, vamos pedir licença para dar início a este momento de Evangelho. Senhor, fazei um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida própria. Que assim seja, com a graça de Deus. Vamos então à leitura. Capítulo 16, servir a Deus e a Mamon, item 8, desigualdade das riquezas. Lamentam-se
com razão, o triste uso que algumas pessoas fazem da sua fortuna, desprezíveis paixões que a cobiça desperta, e pergunta-se se Deus é justo ao dar a riqueza a tais pessoas. É claro que se o homem só tivesse uma existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens terrenos. Mas, se em lugar de limitar sua vida ao presente, considerar-se o conjunto das existências, vê-se que tudo se equilibra com justiça. O pobre não tem, portanto, motivo para acusar a providência, nem para invejar os ricos, e estes não o têm para se vangloriarem do que possuem. Se, por outro lado, estes abusam da fortuna, não será através de decretos, nem de leis suntuárias, que se poderá remediar o mal. As leis podem modificar momentaneamente o exterior, mas não podem modificar o coração. Eis porque tem um efeito temporário e provocam sempre uma reação mais desenfreada. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão por si mesmos quando os homens se dirigirem pela lei da caridade. Pois é, a gente volta a esse assunto, né? E vocês também. A gente fala de riqueza e fala de pobreza, né? Eu acho que todos nós conhecemos pessoas ricas e pessoas pobres, não é verdade, Kátia? Sim. Certo, Ricardo? Sim. A gente conhece essas pessoas. E às vezes a gente questiona Deus, né? Por que tantas pessoas ricas e por que tantas pessoas pobres? E o Evangelho, ele é muito claro. Aliás, a clareza que ele fala aqui para a gente é muito, né? Então ele diz o seguinte, que se a gente parte do pressuposto de que a gente só vive uma vez só na vida, a gente estaria dizendo que há uma injustiça de Deus quando existem pessoas ricas e pessoas pobres. Então, de cara, né, o Evangelho está dizendo o seguinte para a gente, olha, se você partir do ponto de vista que você só tem uma vida, então a justiça de Deus praticamente não está presente. Como Deus é justo, então o que o Evangelho nos está dizendo? Olha, você tem várias vidas. Nessa você pode estar pobre, pode estar rico. Numa outra você foi rico ou foi pobre. E numa outra vida vindoura, você poderá ser rico e poderá ser pobre. Ou seja, é um tema que nos deixa aqui para vários questionamentos. Mas se a gente partir do princípio da justiça de Deus, nada está errado do que nós estamos vendo nos dias de hoje. Portanto, eu abro as considerações de você, Kátia e Ricardo. Kátia. Como você bem disse, né? O Evangelho, nas leituras, sempre, vez ou outra, nos traz os mesmos temas, né? Sim. E a questão de desigualdade nos bens materiais, vamos dizer assim, porque poderia ser um outro título, né? Desigualdade das riquezas ou desigualdade dos bens materiais. É sempre algo que no nosso íntimo a gente questiona ao Pai, né? A gente questiona por que uns com tanto, outros com tão pouco, né? Então a gente sempre busca a reflexão nesse sentido. E claro que, né, o texto vem aqui trazendo a questão das várias existências que temos, né? Porque se fosse apenas uma existência, talvez realmente houvesse alguma injustiça. Mas se a gente pensar nas várias existências, né, as várias encarnações, a gente vê que em uma a gente pode ter uma posição de abastança nos bens materiais, uma outra existência talvez nem tanto. Então a gente vê que a gente passa por provas, né? Provas de ter e de não ter. É tudo a riqueza quanto da pobreza. A pobreza, né?
Eu acredito que isso aí vem nos provar, vem para que nós sejamos provados quanto a nossa conduta, nosso comportamento nessas condições. E entre mim, eu acredito que a pessoa que tem a riqueza, né, a abastança aí nos bens materiais, tem a prova mais difícil. Não sei, é o meu ponto de vista. O que é mais difícil, a riqueza ou a pobreza? Então, É uma pergunta que a gente sempre vai, né? Eu não sei, né? Claro que existem. Aí é mais tema para se discutir, mas eu acho que a pessoa que tem a riqueza, ela está sendo mais provada, porque vai depender do uso que ela fizer desses bens, como ela utilizar durante a sua jornada, o quanto ela foi bem ou não na existência, né? Pois é. O quanto ela usou isso somente em seu benefício, o quanto ela promoveu de benefício aos irmãos, aos próximos, né? Esse é o ponto, né? É o ponto, né? Mas de qualquer maneira, né? Eu acho que o nosso Pai Celeste é sempre justo e bom. Se a gente não partir desse princípio, a gente não chega a lugar nenhum. Ricardo, e aí? Jesus nos colocou, né, que Ele nos enviaria um Consolador, né? Um Consolador para as nossas dificuldades, para as nossas dúvidas, que iria nos esclarecer. O Evangelho está aí para isso. O Evangelho está aí para nos mostrar e nos orientar sobre questões, como vocês mesmos colocaram, e vocês bem colocaram a questão de que a gente sempre acha que essas pessoas elas foram beneficiadas, né? Então, por aqueles que não têm o mínimo de conhecimento na continuidade da vida, né? Aqueles que não acreditam, Sim. é lógico que para eles isso não é uma questão justa. Mas a gente só olha muito, e aí que entra a questão, quando ele nos coloca a questão do egoísmo e do orgulho, são as duas chagas maiores que a gente tem. Sim. A gente sempre olha muito o lado bom daquilo que os nossos olhos sempre enxergam no outro, aquilo que nós gostaríamos de ter. Mas por trás de tudo isso, existem coisas que são obscuras aos nossos olhos. Então, não que essas pessoas são beneficiadas. O que eu vejo é que todos nós assumimos um compromisso quando nós reencarnamos. Nós temos o nosso planejamento de vida, e dentro desse planejamento de vida, como você colocou a questão da prova mais difícil, talvez seja da riqueza, porque se nós, dentro do nosso planejamento, nós não cumprirmos ou não nos dedicarmos com aquilo que nós nos comprometemos, nós seremos cobrados por isso. Aí nós temos que refletir. Eu estou na situação que eu estou, talvez, será porque eu não cumpri com a minha jornada em outras épocas? E hoje eu estou vivendo o inverso? Mas não seria por falta de esforço da pessoa também? Não é por Não é nem falta a de questão esforço. que... Não é por falta de esforço. A questão, ela tem muito a ver com a forma que você encara a vida. Então, que você colocou, e é lógico que isso é simples e é real. Deus é justo em tudo que faz. Então, muitas das coisas que nós passamos, nós, muitas vezes, pedimos para passar. Para aquelas pessoas que talvez que não têm o mínimo de conhecimento, sabe? E é lógico que você busca conhecimento através do Evangelho. Para aqueles que leem o Evangelho com a frequência, com a continuidade, que se dedicam a realmente refletir, não ler. Ler Evangelho não nos leva a nada, mas refletir sobre o Evangelho nos mostra, muitas vezes, coisas que nós no nosso dia a dia, nós não enxergamos. Então, ele nos conforta muitas vezes. Me conforta porque me conforta porque eu vejo naquilo, nos aprendizados, nos ensinamentos, que tudo está a seu tempo.
eu estou passando um tempo de dificuldade, como talvez eu já tive um tempo de abundância, Sim. né? Como o meu irmão hoje está vivendo essa época. Então, o que a gente tem que se preocupar, sim, é a questão de como nós vamos conduzir esta nossa vivência. O Evangelho está nos trazendo a questão das desigualdades e nos relembrando, porque é lógico que isso está dentro de nós, e isso aí, pelo véu do esquecimento, a gente acaba não vivendo isso. Sim. Então, ele está nos relembrando que tudo está como foi escrito quando nós viemos para cá. Está dentro do script. Está dentro do script. Não tem nada errado. Não tem nada errado. Eu não estou passando, não é porque eu vim dessa vida para sofrer. Não, ninguém vem na vida para sofrer. Todos nós vemos na vida com compromissos assumidos. Para evoluir. A forma pela qual, a intensidade pela qual você vai chegar num sofrimento ou chegar numa vida vai depender de você. Aí respondendo aquela questão que você colocou, né? Será que realmente não é porque a pessoa ela não se esforçou? Pode. Ela pode até inconscientemente ter deixado de fazer certas coisas pela ignorância, pelo esquecimento, mas poxa vida, tá tudo ao nosso redor. Sabe, quando a gente busca conhecimento, quando a gente busca ensinamento, quando a gente busca o Cristo, ele nos dá a resposta. É que muitas vezes as respostas a gente gostaria que fosse diferente. Não cai tudo do céu também, né? Eu gostaria que fosse diferente, mas não é, né? Mas não cai tudo do céu, né, Katia? Se você não tiver... a resposta assim, bonitinha. Se você não tiver... desenhadinha para nós. Se você não tiver teu esforço, o seu merecimento, você pode até vir pobre nessa vida, mas você não tem a oportunidade de você ficar melhor, dependendo do seu esforço. Eu vim numa condição precária, mas espera aí, se você tem tudo perfeito, corpo perfeito e tal, não que você vai ser, mas você pode progredir, né? Perante o seu esforço. Talvez faça parte das provas também, né? Acho que é meio interpretável ao pensar nisso, fazer uma leitura como essa, refletir nessas palavras, não lembrar da parábola dos talentos. Perfeito, bem lembrado. O que faz com os seus talentos? É isso, a parábola dos talentos. Caixa vem aqui. Caixa, né? Caixa. Né? Pois é, né? A gente aqui, eu acho que é um tema que talvez vocês, talvez não, com certeza, vocês se deparam com situações iguais a estas, né? Pessoas ricas que sabem utilizar a riqueza em função do outro, e pessoas ricas que usam para função, efeito próprio, não usam para ninguém. E você conhece pessoas em situações de vulnerabilidade ou de extrema pobreza que fazem tudo para não aceitar aquela situação e outras que dizem amém. Então a gente precisa partir do princípio de que se a gente acredita em várias vidas sucessórias, a gente vai ter que entender esse assunto de uma forma bem transparente. Então é essa a discussão, né, que a gente provoca em vocês, eu acho que é interessante. E mandem os seus comentários, né? Eu acho que a gente aqui não tem uma opinião formada a respeito. O que nós estamos conversando com vocês é o que está no Evangelho. Mas a partir dessa leitura, nós vamos formando as nossas opiniões, né? A gente vai entendendo o que está aqui. Aqui é muito mais amplo do que a própria leitura, né? Aqui nos dá um grande guarda-chuva, né? Sim, a gente só levanta pontos. Isso, né? Isso, a reflexão. Trazer a nossa reflexão, cada um dentro do seu contexto, da sua realidade. Isso. Né? Eu acho que essa é a proposta função do Evangelho é bem essa. A proposta do Evangelho é essa e a proposta da Rádio Fraternal também é essa. Levar discussões no bom sentido para que você possa realmente tirar as suas próprias conclusões. Tá bem? Mais algum comentário, Cátia, Ricardo? Não. Então tá bom. Então nós vamos fazer agora a vibração e a oração final que será feita pelo Ricardo. Então vamos, nesse instante, aproveitar esse momento e aproveitar todo este clima que se forma ao nosso redor, esta paz, este equilíbrio, e vamos agradecer
agradecer pelos ensinamentos que nos são dados através do Evangelho de Jesus. E vamos pedir a Jesus, nosso Mestre, que esses queridos amigos e irmãos benfeitores espirituais possam nos dar da luz, do entendimento, que possamos nesse momento abrir nossas mentes e o nosso coração e receber toda esta energia que está sendo depositada em nós, em todo esse ambiente que estamos. Que a tua paz, Jesus, se faça conosco e que possamos, a todos aqueles que se aproximarem, transmitir esta paz, levar luz, equilíbrio, conforto, amor, aonde conseguimos chegar. Que a tua paz, Jesus, se faça em nosso ambiente doméstico. Que a tua paz, Senhor, se faça por toda a nossa vizinhança. Que a tua paz, Jesus, se faça em nosso ambiente de trabalho. Que a tua paz, Jesus, se faça onde vivemos, neste país chamado Pátria do Evangelho, o nosso querido Brasil. Obrigado, Mestre. Obrigado, queridos amigos e irmãos benfeitores espirituais, nossos queridos amigos anjos protetores. Obrigado, Senhor. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dá força àquele que passa pela provação, dá luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento inspira até vós como grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Mas queremos vossa sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a luz de alcançarmos o progresso. Dai-nos a fé perfeita, Senhor. Dai-nos a força e o equilíbrio. Que assim seja. Ok. Agradecemos a companhia de vocês. Nosso muito obrigado. Repetimos aqui, divulguem os nossos conteúdos, divulguem as mensagens da rádio, ok? E nos encontramos, se Deus quiser, na próxima quarta-feira com mais um do Evangelho no Lar. Muito obrigado, boa noite e fiquem na paz de Deus. Boa noite.
Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.